no seu coração, testificando a sua posição de filho, amém? E nós fomos chamados pelo Senhor um dia. Nós fomos chamados para viver o sobrenatural na terra. A Bíblia fala que o reino de Deus foi apresentado para o homem, e o reino de Deus está dentro de nós. E nós podemos contemplar a glória do Senhor por meio do Espírito Santo. Amém, queridos? É um privilégio para a gente, né? Podemos estar na presença do Senhor. Quantos que queriam estar neste momento na presença de Deus, mas infelizmente está no leito de hospital, sem condições. Tem pessoas que estão dentro do xadrez, em duras penas. Nós temos esse privilégio de estarmos aqui adorando o Senhor. Nós vivemos num país que nós temos liberdade de falar de Jesus. Isso é maravilhoso, queridos. É uma oportunidade a qual nós temos sem tamanho. Tem lugares que infelizmente eles são privados de falar de Jesus. Eles queriam pelo menos 5 minutos desse tempo que nós temos, e que nós viemos aproveitar o máximo possível de receber da parte do Senhor esse privilégio em nome de Jesus, amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do Marquinhos, sua esposa, sua família que aqui está, o Diego. Sejam muito bem-vindos, viu? Deus continue abençoando muito vocês. O Beto já é de casa, né, Beto? O Beto, primeiro dia eu trouxe, segundo dia ele falou: não, pode deixar que eu vou. Glória a Deus, muito. O Rafinha, meu sobrinho está por aí também, fazia tempo que eu não vinha para a igreja. O Senhor tocou no coração dele. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mateus capítulo 14, versículo 22 ao versículo 33, nós vamos estar lendo. O título do texto é: Jesus anda sobre as águas. Quem aqui já teve o privilégio de andar sobre as águas? Eu conheço dois pelas escrituras, né? Jesus e o apóstolo Pedro. Eu acho que eu teria dificuldade por causa do pezinho, né? Ia pisar na água e ia afundar os pés. Meu Deus. Mas vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a seguir. Amém? Eu vou seguir aqui porque a minha tradução é NVT, acho que vai dar uma divergida aí com a sua versão. Mas vamos lá. Logo em seguida obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, mande-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem, Pedro. Pedro descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Amém? Já foi orado, eu quero orar sobre essa palavra em nome de Jesus. Nós estamos anulando aqui as orações que foram feitas, mas que Deus possa falar no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esta palavra ministrada nesta noite. Que o Senhor possa estar trazendo entendimento aos nossos corações. Ministra, Senhor, no íntimo nosso, que nós possamos ter mais intimidade contigo e nos aproximar mais do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém, amém e amém.
Glória a Deus. Queridos, logo após a multiplicação dos pães, né, um texto um pouquinho antes, nós vamos ver aqui que Jesus ele faz o milagre da multiplicação dos pães. E os discípulos ainda estão maravilhados com aquele milagre, né? Jesus ali, ele saciou a fome e a sede de muitas pessoas que estavam ali contemplando aquilo que ele ministrava. E esse texto adiante vai dizer assim que estes discípulos, eles subiram num barco por causa da ordem de Jesus, e eles ficaram ali distante. O texto de Marcos, acredito eu, vai dizer que fica mais ou menos uns 5 quilômetros da terra. Eles estão ali e o vento começa a soprar e de repente o mar começa, né, a ficar meio furioso e eles sentem um pouco de medo. Eles ficam em dificuldades no meio do mar. Mas só que Jesus ele vem entre as águas, né? O texto vai dizer, parece ser até uma fantasia, né? Nós olharmos esse texto e imaginar, será que aconteceu? Né? Jesus andando sobre as águas, parece entre mentes que parece ser algo impossível, né? Eu mesmo nunca vi ninguém andar sobre as águas. Não sei se você já viu, a não ser no desenho, né? Queridos, é algo extraordinário que aconteceu nesse momento. E nós podemos extrair algumas lições desse texto. Nós podemos extrair algumas lições e pôr em aplicação na nossa vida por meio desse texto. Eu queria que você prestasse bastante atenção no que Deus tem para falar ao seu coração. Jesus, num certo momento, ele diz que nós precisamos ter coragem. Amém? Ter o quê? Coragem. Sou eu, não tenha medo. Queridos, nós somos feitos de medo. Nós temos a coragem, mas o medo, ele dá uma equilibrada, fazendo com que nós vamos e não vamos, né? Então nós temos coragem, mas também nós temos medo. Nós somos seres sentimentais, nós temos, né, vários tipos de sentimentos e faz com que nós tenhamos medo. Quem não tem medo aqui? Medo de escuro, medo de sapo, né? Minha esposa morre de medo de sapo. Meu Deus. Eu jogava futebol de sapo, olha que maldade. Tem pessoas que têm medo de cobra, pessoas que têm medo de aranha, pessoas que têm medo de barata, né? Aquela barata voadora que as mulheres amam, né? Nós temos medo, queridos. Nós temos muito medo. E o medo ele é natural na nossa vida. O medo faz com que nós criamos uma defesa em nós, né? No versículo 29, que Jesus, quando perguntado por Pedro se era Jesus que ali estava mesmo, no versículo 28, perdão, o texto diz assim: então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Se é o Senhor mesmo. Pedro, queridos, diante dessa situação, Pedro, ele vendo Jesus andando sobre as águas, ele não age com emoção. Ele é um cara cauteloso, é um cara que raciocina diante das circunstâncias. Quando Pedro ele faz essa pergunta, se é o Senhor mesmo, gera uma certa impressão que Pedro ele estava em dúvida ali, que se era ou não Jesus. E Pedro ele faz essa pergunta, se é o Senhor mesmo, ordene que eu vá, né, caminhando sobre as águas até onde o Senhor está. Ele poderia, queridos, diante dessas circunstâncias, sem hesitar, conhecendo o Senhor que ele servia, correr sobre as águas. Amém? Porque ele tinha um Senhor que ele já tinha visto expulsar demônios, ele já tinha um Senhor que já tinha visto ele curar leprosos, curar pessoas de enfermidades que segundo a medicina era impossível. Ele já tinha visto Jesus multiplicar os pães e os peixes. Ele já tinha contemplado vários milagres de Jesus. E este homem era convicto da sua fé.
Ele poderia naquele mesmo instante ter se imposto e corrido até Jesus sobre as águas. Mas não, o apóstolo Pedro ele vai perguntar para Jesus: se é o Senhor mesmo, permita que eu vá até ti. Eu queria fazer aqui uma alusão a respeito da nossa vida. Quando nós estamos caminhando com Jesus, quantos de nós perguntamos para Jesus se nós podemos fazer alguma coisa antes de fazer? Quantas pessoas que assumem um relacionamento tóxico, que vai destruir a sua vida por meio de uma decisão sem pedir a orientação do Senhor? Quantas pessoas que já cometeu isso, ou que cometem, que nós conhecemos, ou até mesmo nós, já tomamos essa posição? Quantas pessoas que disseram que Deus estava apresentando um novo emprego para ela, e era isso, e que ela tinha decidido porque o Senhor tinha confirmado no seu coração? Quantas pessoas que sem orar têm tomado decisões precipitadas, que essas decisões têm gerado na sua vida consequências muitas vezes irreparáveis? Queridos, nós somos seres sentimentais, emocionais. Nós agimos muitas vezes com as emoções, fazendo com que tomamos decisões que muitas vezes vai gerar consequências lá na frente muito ruins. Eu vou usar um exemplo de decisão de alguém que faz parte da minha família. O meu pai. O meu pai, se um dia ele tivesse ouvido a voz do Senhor e realmente tivesse entregado a vida dele para Jesus, nós não teríamos a dificuldade que nós tivemos durante a nossa vida. A minha mãe não teria sofrido tanto nas mãos daquele homem. Nós seríamos filhos que conseguiríamos enxergar a vida totalmente diferente do que nós enxergávamos. Nós éramos seres sem expectativas, nós éramos seres sem esperança, jovens, crianças que cresceram infelizmente com uma opressão dentro do lar, pela uma simples decisão precipitada de alguém. E aí se perguntar: mas será que o seu pai não foi para Jesus porque ninguém apresentou Jesus para ele? Pelo que eu sei, Jesus tinha sido apresentado para meu pai há muito tempo atrás, assim como foi apresentado para minha mãe também. Alguém um dia falou de Jesus para eles. E infelizmente, queridos, o mundo nos cega, faz com que nós tomemos decisões que agradam o nosso coração. E quando nós tomamos decisões que agradam o nosso coração, infelizmente nós anulamos ou nós suplantamos o crescimento da nossa geração. Por que essa geração que nós vivemos e que nós vemos hoje tem tantas dificuldades no seu desenvolvimento social, no seu desenvolvimento espiritual? Porque veio uma leva de crentes fracos na fé, pessoas que não tiveram compromisso com o Evangelho de Cristo, pessoas que infelizmente a satisfação dos seus desejos era mais importante do que o alicerce da sua família no reino de Deus. Queridos, decisões precipitadas fazem com que nós abortemos o nosso futuro e o futuro das gerações que vêm adiante. Mas só que a decisão que nós tomarmos racional, uma decisão que nós pensamos, que nós paramos: opa, não vou avançar o sinal, eu vou pensar nos meus. Queridos, o que me fortalece nos caminhos do Senhor, eu vou ser muito sincero com vocês: primeiro, a minha família, que faz com que eu permaneça de pé diante do Senhor. Segundo, são os filhos da fé que Deus vem apresentando para a gente estar gerando vida neles. Isso faz com que a gente não ceda às tentações que o mundo está oferecendo. Porque quem aqui hoje passou o dia inteiro sem ser tentado por algo? Acredito que todos nós passamos por uma situação que nós fomos tentados. E Satanás tentou tirar nós da presença de Deus. Mas nós estamos aqui firmes, de pé, buscando a presença do Senhor. E isso é louvável. Que Deus continue te fortalecendo nos caminhos de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui um homem diante de Jesus andando sobre as águas, mas ele não age com as suas emoções. Ele pergunta para Jesus: se é o Senhor mesmo, permita que eu vou até ti.
Qual que tem sido a minha disposição diante de Jesus quando eu estou diante de uma situação que eu preciso tomar uma decisão? Será que eu tenho orado? Será que eu tenho buscado a presença do Senhor? Será que eu tenho ficado com o joelho igual eu sou? Ele fala, né? O joelho chega a dar preto, tanto orar. Meu Deus, esse homem ora demais. Esses dias eu vi alguém que ora mais que ele. Estava vendo um muçulmano lá que tinha uma ferida até na testa, de tanto orar, com a testa no chão. Falei assim, esse ganhou o meu sonho. Queridos, eu não sei como que você tem se disposto diante do Senhor, diante das circunstâncias que você está vivendo. Eu não sei se você tem orado o suficiente, eu não sei se você tem jejuado o suficiente, eu não sei se você tem buscado o Senhor com suficiência na sua vida. Mas é necessário, queridos, diante da situação adversa que nós vivemos, principalmente na situação adversa, nós buscarmos o Senhor incondicionalmente, profundamente, alicerçando realmente a nossa vida diante de Deus. Porque, queridos, existe uma promessa de Deus para as nossas vidas, mas também existem condições da parte de Deus para que nós acheguemos às promessas do Senhor, amém? Então não é de qualquer forma que eu vou receber da parte do Senhor. Eu vou usar algo aqui que as igrejas contemporâneas usam. Não é por meio só de campanhas durante 12 dias que você vai ter 12 meses de bênçãos na sua vida. Queridos, 12 dias de campanha eu preciso estar mergulhado na presença de Deus e tendo um ano maravilhoso na presença de Deus. E não achando que se eu faço a campanha no dia 1º, no dia 2º ou no dia 3º, eu vou ter um mês de janeiro, fevereiro e março abençoado. Se eu não obedecer à voz do Senhor, queridos, tudo aquilo que nós expusemos diante de Deus, infelizmente vai ser anulado. Mas não porque Deus não nos ama, porque o amor de Deus, queridos, é o amor de Pai. É o amor que é um Deus que fala sim, mas também é um Deus que fala não. E será que eu e você estamos dispostos para ouvir o não do Senhor? Quem aqui está disposto a ouvir o não do Senhor? É difícil ouvir um não, né? A minha filha de 18 anos saiu de casa porque ela ouviu. Quantos que não está abandonando o Senhor porque ouve um não? Queridos, é sério a nossa vida espiritual com o Senhor? Nós não devemos achar que, de repente eu vim para Jesus e tudo vai ficar mil maravilhas. Eu costumo dizer para as pessoas que a partir do momento que nós viemos para Jesus, nós tiramos o tapete do lugar. E quando nós olhamos debaixo desse tapete, meu Deus, a sujeira está ali escondidinha. E de repente a gente puxa o fogão, tem até um pedaço de bife lá. Se a pessoa souber, tinha comido faz tempo, porque o preço que está a carne hoje. É verdade, queridos. Então quando nós viemos para Jesus, parece que os problemas aumentam. Mas só que não é que os problemas aumentam, é que Jesus ele acende uma luz dentro da nossa mente, do nosso coração, e faz com que a gente consiga enxergar aquilo que estava escondido. Porque nós temos um quartinho dentro de nós e nós escondemos a nossa vida bagunçada. Nós escondemos do mundo, nós achamos que escondemos de Deus, mas esse quartinho ele está exposto diante do Senhor, e só nós ficamos nos enganando com a mentira que nós mesmos acreditamos. E aí Jesus ele fala assim: eu quero entrar nesse quartinho, eu quero fazer uma limpeza, eu quero que a sua casa fique limpa, para que o Espírito Santo... Vocês sabem quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade, queridos. É aquele que Jesus falou que iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos, que enviaria para mim e para você um outro Consolador. O Espírito de Deus, ele habita dentro de nós, queridos, e nós precisamos fazer com que a nossa casa fique limpinha, para que ele viva dentro de nós. Amém? Amém. Então situações precipitadas que nós tomarmos na nossa vida pode gerar muitas consequências. Uma das consequências que é gerada em nós quando nós abandonamos, quando nós deixamos de buscar o Senhor de fato e de verdade, é parar de ir para a igreja. E às vezes essa atitude que nós tomamos, muitas vezes nós achamos que não tem nada a ver. Pessoas dizendo assim: eu oro em casa, né, pastor Roberto? Eu oro em casa. Não, eu leio a Bíblia em casa.
Não, eu busco o Senhor em casa. Aí você chega na casa dela, ela está assistindo Big Brother, está assistindo Fazenda, está assistindo uma série inteira lá. Ela vai assistir a série da Bíblia, né? Vai falar assim: não, eu estou lendo a Bíblia por meio da série. Não, queridos. E a gente vai deixando Deus aos poucos. Só que a intimidade do apóstolo Pedro aqui era tão alta, era tão grande, que ele parou e falou: opa, a autoridade é ele, não é eu não. Eu tenho que perguntar para o Senhor se eu posso ir mesmo. Você está perguntando para o Senhor se você pode ir? Hã? Se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Você sabe o que significa isso? Submissão, queridos. Respeito. Nós olharmos para Deus, entender a posição do Senhor e entender a nossa posição. Sabe por que nós quebramos algumas regras? Porque nós achamos que estamos no controle. Nós achamos que nós estamos acima da autoridade do nosso Senhor. E nós passamos a decidir coisas. E quando as decisões partem de nós, a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, capaz de nos levar a caminhos de morte. Muitas pessoas estão morrendo porque estão tomando decisões precipitadas. E eu e você precisamos entender que Deus ele tem o melhor para nós, amém? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que nós precisamos nos empenhar em buscar a Deus todos os dias da nossa vida, amém? A pergunta de Pedro, num certo instante, ela parece ser de um homem sem fé. Não é verdade? Parece ser. Se é o Senhor mesmo, né? Dá essa impressão. Será que o apóstolo Pedro não estava com tanta fé ali? Porque ele sempre era o homem que estava na frente de tudo, né? Diante das decisões: não, eu estou aqui, né? Se o Senhor morreu, eu vou morrer junto com você, e que não sei o que e tal. Sempre estava ali envolvido, né? Mas o apóstolo Pedro foi um ser racional, que nós devemos usar a nossa racionalidade, queridos. Sabe, porque às vezes tem pessoas que falam que até a oração nossa precisa ser racional, né? Tem pessoas que falam tantas coisas numa oração que ela fala: nem lembro o que eu falei, né? Às vezes fala um monte de palavra lá, está até amaldiçoando a vida das pessoas, não consegue nem entender o que ela está falando. Então a nossa vida com Deus precisa ser racional, amém? No versículo 29, o texto vai dizer assim: venha, respondeu Jesus. Venha, glória a Deus. Então Pedro ele se submete à ordem de Jesus ou à autoridade de Cristo, amém? Se você perguntar para Deus o que você precisa fazer, o que você deve fazer, o Senhor vai trazer uma resposta. Eu não sei se você já teve essa experiência de orar e esperar o tempo certo do Senhor. Nós temos um problema muito grande que é esperar. Nós não conseguimos descansar. E às vezes nós queremos dar uma ajudinha para o Senhor. Será que se eu não fizer isso, ou não fizer aquilo, não vai dar certo? Quando o Senhor está falando: descansa, quem te prometeu garante. Amém? Então nós precisamos descansar no Senhor. E assim o apóstolo Pedro fez. Ele não desrespeita a posição de Cristo, como muitos de nós fazemos. Nós desrespeitamos às vezes a posição de Jesus. Mas ele pergunta, antes dele perguntar, nós vamos tendo por consequências muitas vezes consequências irreparáveis. No versículo 29 ainda, o apóstolo Pedro, a partir da permissão de Jesus, ele se dispõe aí. Mas no versículo 30, olha lá o que está escrito no versículo 30. No versículo 29 diz: então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Queridos, o apóstolo Pedro, diante dessa situação, poderia ser considerado o homem com mais fé que existe na face da terra. Meu Deus, ele conseguiu dar uns passos sobre as águas aí. Você consegue imaginar um negócio desse? Será que se eu e você desafiarmos o Senhor neste momento, sair correndo sobre uma água, nós vamos conseguir, ficar sobre ela? Então o apóstolo Pedro aqui, ele chegou a dar uns passos sobre a água. Isso é top demais. No versículo 30 diz: mas quando reparou no vento forte
e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou. Queridos, nós vemos aqui que o apóstolo Pedro é um ser emocional, amém? Porque na mesma hora que ele tem fé, ele já está sem fé. Você viu como que oscila? Como que o pico vai lá em cima e depois vai lá embaixo? Então o apóstolo Pedro, ele decide ir, assim como nós também fazemos. Às vezes nós também oramos, ponhamos diante de Deus as nossas situações, mas nós não cremos naquilo que Deus vai fazer. Quantas vezes você pôs uma situação da sua vida diante de Deus e depois você ficou duvidando, será que vai acontecer mesmo? Será que vai dar certo aquilo que eu pus diante do Senhor? Será que Deus vai atender realmente o meu pedido? E aí nós vemos aqui o apóstolo Pedro, ele tomando a iniciativa, saiu correndo sobre as águas, mas só que ele passou a observar os problemas. Os problemas, queridos, ele vem. Só que uma coisa eu aprendi com o Evangelho, que os problemas que eu enfrento não é para me matar, mas é para fazer com que eu cresça. Porque todos os dias eu preciso ser provado pelo Senhor. Porque alguém que não é provado pelo Senhor está com defeito de fábrica. Hoje nós vemos um defeito de fábrica, mas o Senhor, ele nos restaura por meio da sua vida. Por meio de Jesus nós conseguimos nos encontrar. Por meio de Jesus nós resgatamos novamente a identidade de Cristo. E nós precisamos ser provados todos os dias. Só que o problema da provação, muitas vezes, é um aperto que é demais, né? Se a gente for ver o diamante, para ele se tornar uma pedra preciosa, ele passa por vários testes. E um desses testes é pressionar ela até quase explodir, né? Com um peso muito grande. Então, quando nós somos provados, quando nós viemos para a presença do Senhor, existem fatos na nossa vida que muitas vezes pode fazer com que nós até quase morremos. Mas a aprovação de Deus é para que nós tenhamos vida. Amém? Amém. Então, se você está passando dificuldades na sua vida, não olhe para as dificuldades como se fosse para te matar. Deus, ele quer... Deus, ele quer nos preparar para viver o sobrenatural na terra, amém? E quando nós vemos aqui o apóstolo Pedro, ele passou por várias situações, queridos. Ele negou Jesus. Às vezes a pessoa mas Pedro negou Jesus. Quem que não nega Jesus? Quem somos nós para falar de Pedro? Nós negamos Jesus todos os dias, por meio de palavras, né? Por meio daquilo que nós ouvimos, por meio de ações, por meio de omissões. Então nós negamos Jesus todos os dias. Mas o apóstolo Pedro, queridos, no verso 30, ele consegue andar sobre as águas e consegue também sentir medo. Nós sentimos medo e é natural isso. E o medo faz com que muitas vezes nós paramos no meio do caminho. Uma coisa que Jesus fala para mim e para você é para não parar de caminhar. Sabe, diante da circunstância, não pare. Continue caminhando com o Senhor. Continue caminhando. Porque a diferença de caminhar com Jesus e caminhar sem Jesus é que sem Jesus nós morremos. Certo? Certo? Ou estou errado? Sem Jesus nós morremos. Eu posso dizer que antes de Jesus parecia que as situações ruins que eu passava eram intermináveis. Eram situações que o único sentido que houvesse era a morte. Mas só que quando nós estamos com Jesus, nós vamos ver aqui o apóstolo Pedro afundando nas águas, amém? O apóstolo Pedro afundando nas águas. Mas uma das atitudes que o apóstolo Pedro teve é lembrar de Jesus, é lembrar do seu Criador, é lembrar do Cristo, do seu Salvador. E ele simplesmente grita, ele clama o nome do Senhor. Sabe, nós podemos, no meio da nossa caminhada, dar uma vacilada na nossa fé, fazer com que a nossa fé dê uma balançada, mas uma coisa que nós não podemos esquecer é de clamar o nome do Senhor, porque Ele vai nos atender, queridos. Porque quando nós estamos afundando, dá uma impressão que de repente nós não temos nenhuma probabilidade de vida. Não sei se vocês já quase morreram afogados. Eu já
nadador. Não parece, né, Jair? Gordinho desse jeito. Atravessava uma represa na braçada. Várias vezes quase morria afogado. Quando você está morrendo afogado, meu Deus, chega um momento que você começa a engolir água para você subir de novo. Porque você fica segurando para você não se afogar e de repente você vai afundando mais. Aí quando você toma água, você consegue subir. E queridos, não ter alguém para salvar a gente nessa hora é triste, hein? Meu Deus. Por isso que nós temos que ter os irmãos em Cristo como apoio na nossa vida. A palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus, né, pastor? Capítulo 10, versículo 25, nós não devemos deixar de congregar, assim como alguns. Nós não devemos deixar de congregar com isso. Nós não devemos deixar de buscar o Senhor todos os dias. E buscar o Senhor, queridos, não é só dia de culto, tá? Você tem uma Bíblia na sua casa, se aconchega com o Senhor, separe hora para orar, separe hora para ler a Bíblia, separe hora para jejuar, busque o Senhor intensamente. Deus ele vai se revelar a você em nome de Jesus, amém? Amém. Então nós vemos aqui no versículo 31, no mesmo instante Jesus estendeu a mão e o segurou. Você vê que coisa linda? O apóstolo Pedro estava se afundando, de repente ele clamou o nome do Senhor, e a Bíblia fala assim que Jesus ele não ficou olhando o apóstolo Pedro afundar. Acredito eu que o tempo que o apóstolo Pedro afundou foi o tempo que ele não gritou o nome do Senhor, né? Qual que é a sua pressa para ser salvo? Será que você quer beber água para depois subir? Ou será que você está desesperado e querendo que o Senhor estenda a mão para te segurar e para te levantar novamente? Porque às vezes nós somos tardios, né? Deixamos a porta apertada até o fim, para depois a gente ficar no desespero e querer buscar o Senhor. Hoje foi uma senhorinha lá no açougue que aconteceu um mistério lá. E ela estava ali conversando e tal. E é uma senhorinha bem orgulhosa, sabe? É evangélica, mas você vê que o orgulho toma conta do coraçãozinho dela. Mas hoje ela estava desesperada. E ela pediu misericórdia. E ela falou que a única coisa que ela precisava no dia de hoje era uma oração. Olha, meus irmãos, que coisa de boa. Aí a gente falou, vem aqui e tal, nós já vamos orar. E a gente orou pela vida dela. Sabe, queridos, o orgulho, a soberba muitas vezes nos afasta da presença de Deus. Nós precisamos, como seres humanos, entender que nós somos falhos, nós somos fracos, nós sentimos medo, nós temos a soberba como um instrumento, infelizmente, do inferno que nos afasta das coisas boas. Nós temos o orgulho que muitas vezes faz com que nós não abaixemos a nossa guarda, nós queremos nos defender em todo o tempo. E nós precisamos, de uma certa forma, entender que nós precisamos ser curados. Amém? E nós só vamos ser curados quando nós clamamos ao Senhor, quando nós gritamos pelo nome dEle. Ele vai estender as mãos para nos salvar lá do perigo quando nós clamarmos o nome do Senhor. E cremos que Ele vai nos salvar, que Ele é a salvação, tanto minha quanto da minha família. Amém? Amém. Então Jesus, Ele estende as mãos e puxa Pedro para cima. E aí o texto continua dizendo, no versículo 32, no versículo 31, sabe aquele homem cheio de fé, que às vezes é um dos homens mais cheios de fé que nós vemos, porque ele andou sobre as águas? Jesus ele fala assim, ó, no próprio versículo 31, como é pequena a sua fé. Imagina, que afronta, né? Que vontade de pegar esse Jesus nessa hora. Cheio de fé, Jesus fala, como que é pequena a sua fé? Então, queridos, nós achamos que temos fé muitas vezes, mas nós só vamos saber o grau da nossa fé quando as dificuldades vêm, quando as adversidades batem na nossa porta. Porque às vezes nós estamos julgando o nosso irmãozinho que está caído, nós estamos apontando o dedo para os problemas dele, só que a gente ainda não passou pelo que ele passou. Será que nós não seremos a próxima vítima se nós não entendermos que nós precisamos ter misericórdia e que nós precisamos ter compaixão? No versículo 32, quando entraram no barco, o vento parou.
Quem quer ficar na arca aí? Amém? Continue na presença de Deus. Queridos, você não vai ouvir muito de Jesus dentro da sua casa, você não vai ouvir muito de Jesus na rua, no seu trabalho, mas quando você vem para a casa do Senhor, eu costumo dizer que aqui é a prova do crente. A igreja é uma bênção, são pessoas com cabeça diferente uma da outra. Um é mais calmo, outro é mais explosivo, outro fala demais, outro fica arrumando encrenca, e aqui a gente vai aprendendo. Porque esse é o povo que vai morar no céu. Mesmo cheio de problemas, a gente sabe que Jesus ele vai nos salvar pela graça. Amém? Que nós não deixemos de congregar por causa de pouca coisa. Eu não vou mais na igreja porque aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo. Busca o Senhor, queridos. Fica com os seus olhos focados em Jesus. Não deixe que o vento bate e você de repente vacila e sai da presença de Deus. Deus ele tem o melhor para a nossa vida. E algo que nós precisamos pôr no nosso coração é um entendimento de que nós fomos chamados para gerar vidas, amém? Assim como Abraão foi chamado pelo Senhor para ser pai de multidões, o Senhor tem nos chamado para ser pais e mães de multidões. Existem pessoas ali fora, bastardos, sem pai e sem mãe, precisando de um abraço meu e precisando de um abraço seu. Então nós não somos uma igreja simplesmente contempladora de louvores e contempladoras de palavra em cima do púlpito. Fé, queridos, é ação, amém? Ação, nós precisamos agir no reino de Deus. Deus nos chamou para ser servos, e servo, se não serve, não serve. E que eu e você viramos buscar o Senhor intensamente no nosso coração e gerando vida em outras vidas para a glória do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Finaliza aqui a minha palavra, a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Que Deus continue abençoando, que você vá embora mastigando essa palavra, chega na sua casa, vai ler ela, deixa Deus ministrar no seu coração ainda. Existem palavras que ainda Deus quer ministrar, que é só você e Ele que vai ter um particular, amém? Vamos orar para nós finalizarmos aqui, depois o pastor vai estar finalizando o culto, dando a bênção final. Pai, nós queremos te agradecer ao Senhor pela tua palavra, pedindo ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós. Às vezes, Senhor, nosso coração, ele toma decisões, e essas decisões geram consequências, meu Deus, às vezes irreparáveis. Mas nós pedimos a Ti que o Senhor tenha misericórdia de nós. Olhe para dentro do nosso coração e vê a justiça que existe dentro de nós. E o Senhor possa estar, meu Pai, gerando dentro de nós esta fé que transcende todo o entendimento humano. Meu Deus, que o Senhor venha estar abençoando, meu Pai, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós vamos fazer, todos os nossos planos, todos os nossos projetos. E o Senhor, meu Pai, possa estar nos ajudando, meu Deus, a estar completando a nossa carreira. Meu Deus, em nome de Jesus, não deixe com que as circunstâncias nos tirem da sua presença. Faça, meu Deus, com que nós continuemos a caminhar. Nos ajude, pegue em nossos braços, papai. Nos ajude a caminhar em nome de Jesus. Sabendo assim, meu Deus, que se nós continuarmos firmes, outras pessoas vão conseguir enxergar o caminho e te encontrar. Meu Deus, em nome de Jesus, esteja abençoando esta palavra que foi ministrada nesta noite. Que o nosso coração, meu Pai, venha ser gerado vida, em vida com abundância, papai, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, leve-os em paz, seja com eles em todos os instantes, Senhor, em nome de Jesus, é que nós oramos agradecidos ao Senhor. Amém? Amém. Que Deus abençoe, que as palmas sejam para o nosso Senhor. Amém.